Olá, eu sou Cláudia Vale, sócia-diretora da Flow, uma consultoria escola no tema de centralidade no cliente, e hoje eu escolhi falar de um tema talvez um pouco polêmico em alguns aspectos, mas que é super importante das empresas se atentarem quando forem definir ou analisar as suas métricas relacionadas à experiência do cliente. Eu vou falar sobre os 4 principais erros que eu mais vejo no mercado relacionado às métricas de Customer Experience. Existem muito mais erros que uma empresa pode cometer do que estes 4, mas eu escolhi os que eu vejo que possuem um impacto muito forte em toda a estratégia de centralidade no cliente dentro de uma empresa. Então vamos lá. O primeiro erro é achar que a cabeça do cliente ela é fragmentada como as medições de experiências da sua empresa são. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto a cada dia mais frequente empresas criando várias pesquisas ao longo de uma jornada, especialmente o NPS transacional, com a justificativa de que elas querem ter uma percepção mais clara de como está a experiência do seu cliente em cada etapa do relacionamento dele com a marca. Não existe problema a sua empresa medir vários pontos da jornada. O problema existe quando a sua empresa acredita que a cabeça do cliente ela é fragmentada no mesmo nível que as pesquisas que a sua empresa aplica são e que este cliente ele vai ter clareza, ele vai ter discernimento em relação à sua percepção de experiência para cada um dos pontos dessa jornada. É muito comum eu receber reclamações de executivos de que, por exemplo, uma pesquisa sobre vendas, ela foi aplicada em um cliente, mas que devido a um problema que esse mesmo cliente estava tendo com pós-vendas de um outro produto, ele acabou dando a nota para a pesquisa de vendas mais baixa ou vice-versa. Ou então, uma outra situação que acontece muito é um cliente passar o ano inteiro sendo promotor em todas as pesquisas, mas na hora de renovar a assinatura de um serviço, ele acaba não renovando. A empresa ela fica sem entender como que um cliente ele pode dar notas máximas ao longo de todo o ano e mesmo assim não renovar. Quer ver uma terceira situação que acontece, que é quando a estrutura da pesquisa da empresa ela é composta por uma pergunta de NPS seguida de várias perguntas de CSAT, ou seja, perguntas de satisfação. E o cliente, ele é detrator no NPS, mas nas perguntas de satisfação, ele dá nota alta. E isso ocorre principalmente se a sua empresa ela está utilizando o NPS transacional para fazer esse acompanhamento da percepção da experiência. Isso porque o NPS ele possui uma pergunta muito abrangente, muito pautada em sentimento do cliente para recomendar uma marca. Mesmo que a empresa ela aplique uma pergunta para identificar a percepção de um cliente somente de uma etapa da jornada. Uma coisa que a gente precisa entender, e talvez isso seja algo muito sutil de se perceber, é que quando uma empresa ela faz uma pergunta pautada em recomendação do cliente para uma outra pessoa, para um amigo, essa pergunta de recomendação, na sua essência, ela traz uma percepção muito mais relacionada a se essa empresa vai continuar ou não vendendo no mercado, porque eu estou falando de recomendar para outras pessoas, do que necessariamente um olhar mais direcionado para se o cliente teve realmente o que ele precisava e desejava na experiência que ele vivenciou com essa marca. E aí, para justificar isso, a gente vem com uma suposição de que se um cliente recomenda algo, quer dizer que ele teve uma boa experiência, mas a gente não pode afirmar isso com 100% de certeza. O ponto aqui é que se o cliente ele não consegue fragmentar a sua percepção da forma como a empresa gostaria, talvez a gente tivesse que começar a questionar se o NPS transacional seria a melhor métrica para medir a experiência do cliente
ao longo de uma jornada pelo fato dele ter uma pergunta tão ampla. Aqui na Flow, a gente não sugere aos nossos clientes que eles apliquem a pesquisa do NPS transacional, mas que no lugar dessa pesquisa, eles apliquem a métrica CES, do Customer Effort Score, porque essa métrica ela possui uma pergunta muito mais direcionada ao que esse cliente realmente vivenciou na sua última experiência, em termos muito mais práticos e mais direcionado e não tão abrangente como é o NPS. Nessa pesquisa, o cliente ele vai precisar analisar o quão fácil foi a última experiência que ele teve com a marca e pelo fato de se medir o nível de facilidade, ou seja, uma característica bem pontual e bem específica, que pode ajudar esse cliente a analisar um ponto mais direcionado, mais específico da jornada, diminuindo o impacto dele não conseguir fragmentar tanto a sua percepção ao longo de uma jornada. O segundo erro mais comum é a sua empresa tomar decisões de curto ou de longo prazos baseados em dados parciais ou dados míopes que são coletados nas pesquisas ou nos próprios sistemas da empresa. Entendam uma coisa, uma pesquisa ou um dado, ele nada mais é que um retrato de toda uma história vivenciada pelo cliente. Nada além disso. E já que é assim, qualquer decisão que uma empresa ela venha tomar, ela deveria ser baseada não só nas pesquisas dos clientes ou de dados coletados em outras fontes, mas sim de uma análise que combine diversos fatores entre vozes de clientes, vozes de colaboradores, vozes dos intermediários, caso o modelo de negócio da empresa tenha intermediário. Talvez isso soe muito simples ou clichê, mas eu vou te trazer alguns pontos importantes para te mostrar que talvez a sua empresa ela esteja tomando decisões baseadas em dados parciais ou até mesmo em dados míopes. O primeiro ponto é relacionado à confusão que as empresas fazem ao tratar uma correlação como uma causalidade. O que significa isso? Uma correlação, ela indica que, por exemplo, um dado A de um cliente, ele está relacionado ou pode estar relacionado a um dado B. Mas isso não significa que o dado A cause o dado B. Ele só pode ter relação e não causalidade. De maneira mais prática, a gente vê muito dessa confusão quando a empresa acredita que clientes que indicaram em uma pesquisa de satisfação que eles estavam satisfeitos com a experiência vivenciada, significava que aquela experiência era a ideal para esse cliente, quando, na verdade, satisfação e experiência ideal podem ter relação entre si, mas não significa que elas possuem causalidade, ou seja, que todo cliente que respondeu como satisfeito significa que ele tenha vivenciado a experiência ideal. Vamos supor que um cliente tenha ido até uma loja comprar um produto e ao final da compra ele recebe um WhatsApp com uma pesquisa de satisfação daquela loja em relação à experiência que ele teve. Se esse cliente der nota 10 de satisfação, eu posso garantir que a experiência que ele vivenciou é a ideal para ele? Infelizmente, eu não posso fazer essa afirmação. Eu posso simplesmente afirmar que ele ficou satisfeito com o que ele vivenciou, mas eu não posso aferir que uma vez que ele tenha ficado satisfeito, significa que ele tenha tido a experiência ideal. Talvez, se logo depois da pergunta de satisfação, eu tivesse perguntado se aquela era a experiência ideal, talvez ele tivesse respondido que não, que a experiência ideal para ele seria se ele nem precisasse sair de casa para conseguir comprar aquele produto e que recebesse o produto no mesmo dia, assim como foi ao ir à loja. Quer ver um outro exemplo? Sua empresa, ela extrai os dados de navegabilidade de um site de e-commerce, por exemplo. E, analisando os dados, a sua empresa identifica que os clientes, eles passam muito tempo em determinada seção desse site. Qual a conclusão que você chegaria com esse dado? De que esses clientes
gostam muito daquela sessão e por isso eles passam muito tempo nessa sessão, ou eles passam muito tempo nessa sessão porque não conseguem achar com facilidade o que eles precisam, ou não entendem direito as informações que são disponibilizadas nessa sessão. Esse é um típico exemplo que, sem mais contexto, sem mais percepções, talvez até qualitativas do cliente, a gente não pode utilizar esses dados para tomada de decisão, porque a empresa vai precisar aferir coisas que talvez não sejam reais ou sejam parciais. E um último ponto, dentro desse erro que eu vejo empresas cometerem bastante, é tomar decisões permanentes com base em voz de cliente, que são vozes passageiras, ou seja, com o tempo elas vão mudar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, mudar um modelo de negócio, descontinuar um produto ou mesmo forçar o cliente em um novo canal com base em pesquisas realizadas em cenários ou contextos que são passageiros. Eu costumo dizer que isso acontece em empresas que erram em enxergar o futuro da experiência do seu cliente. E muitas vezes isso acontece pelo fato da empresa acreditar que ela sabe enxergar os futuros possíveis, preferíveis, plausíveis e prováveis, que são os tipos de futuros estudados dentro do tema de futurismo. Se você não sabe o que são esses tipos de futuro, ao final dessa palestra, o meu time vai disponibilizar para você um material onde a gente explica cada um desses futuros. Você vai poder baixar esse material e usar como preferir. O terceiro erro, mais crítico, é o de ter como principal métrica para as áreas operacionais da sua empresa o NPS. Olhe bem o que eu estou falando aqui. Principal métrica. Não é um problema que as áreas operacionais elas tenham o NPS como uma meta estabelecida. O problema é quando somente o NPS é considerado como uma meta para essas áreas operacionais. E por que esse é um problema? Quanto mais para baixo dentro da hierarquia de uma empresa, ou seja, quanto mais operacional for uma função, mais dificuldade o colaborador vai ter em traduzir o NPS para dentro do que ele executa no trabalho. Ou seja, se este colaborador ele tiver que responder uma questão, o que eu tenho que melhorar para fazer com que o cliente dê uma nota maior no NPS, muitas vezes, somente olhando para os resultados das pesquisas, não fica fácil responder a essa pergunta, porque o indicador em si ele é muito genérico. E o verbatim da pesquisa do NPS pode, muitas vezes, não ser relacionado à área de atuação desse colaborador. E se tem uma empresa orientada ao cliente, pressupõe que todas as áreas trabalhem de forma orientada ao impacto que elas causam para o cliente, todas as áreas elas deveriam ter, de forma fácil, que entender como que o seu trabalho impacta a experiência do cliente. E o NPS, mesmo o transacional, não é o melhor indicador para isso. Ou seja, o NPS ele precisa ser a métrica única da empresa que todos vão olhar para alcançar. Mas cada área operacional ela deveria ter o que aqui na Flow a gente chama de Golden Metric, ou seja, a métrica de ouro que impacta a experiência do cliente. E essa métrica nada mais é do que a principal métrica operacional, que impacta direta ou indiretamente a experiência do cliente. E o mais importante, ela é uma métrica que o seu cliente enxerga no dia a dia da experiência com a sua marca. Na última palestra que eu fiz para o CSX Week online, eu comentei bastante sobre esse tipo de métrica, como uma das formas de alavancar a centralidade no cliente na sua empresa. E hoje eu quero alertar para um ponto importante na seleção dessa métrica operacional para cada área. Eu vejo que muitas empresas, quando vão definir as métricas operacionais que vão ser medidas em relação a cada área, elas erram nessa seleção simplesmente por não olhar a métrica pela perspectiva do cliente. Quer ver um exemplo? Se eu te disser que as métricas de CAC e LTV não são métricas de sucesso do cliente, como o mercado geralmente gosta de dizer, e muito menos de experiência do cliente, o que você vai pensar?
Pode até parecer estranho, não é? Mas se a gente analisar bem, a primeira métrica, o CAC, ele mede o custo de aquisição de um cliente, de um novo cliente para a empresa. Ou seja, quanto custa trazer um cliente novo? Só por essa explicação, você já pode perceber que o que ela mede não tem relação com o sucesso que o cliente tem ao usar o produto, mas sim com a empresa. Ou seja, o custo, e custo é uma nomenclatura relacionada à empresa e não ao cliente. Com a métrica de LTV, acontece a mesma coisa. A métrica de LTV, ela significa Lifetime Value, ou seja, o valor de um cliente ao longo da vida útil que ele tem com a marca. Em outras palavras, qual o valor que um cliente retorna para a sua empresa no longo prazo. Mais uma vez, essa métrica ela tem um olhar do impacto desse cliente para a empresa e não para o sucesso do cliente. E assim acontece com várias outras métricas, onde a medição é mais orientada à empresa do que ao cliente. Quer ver mais um exemplo? Se a sua empresa medir o prazo de reposição de um item em um estoque, ela está usando uma métrica orientada à empresa. Agora, se ela medir porcentagem de produto disponível no momento de colocação do pedido pelo cliente, ela está medindo uma métrica pela perspectiva do cliente. Apesar das duas falarem sobre disponibilidade de produto no estoque. A sutileza dessa mudança, ela traz um olhar mais direcionado para as áreas operacionais, para o que realmente impacta a experiência do cliente. E agora, por último, mas não menos importante, o quarto erro mais crítico, quando a gente fala em métricas de CX, está relacionado ao fato das empresas elas se acostumarem muito mais a apagar incêndios relacionados à voz do cliente do que identificar a causa raiz dos problemas para que eles não voltem a acontecer. É muito comum empresas que começam a coletar a voz do cliente dedicarem um grande foco no contato com os clientes detratores para entender a causa da nota baixa e, assim, definir ações para reverter essa percepção negativa do cliente. E o problema não é atuar junto aos clientes detratores. Isso é realmente necessário. O problema é quando a empresa foca exclusivamente nessa tratativa dos detratores e esquece que tão importante quanto a tratativa dos detratores é monitorar a frequência de ocorrência das dores dos clientes e realizar um trabalho de eliminação de causa raiz junto às áreas. Somente um trabalho de eliminação de causa raiz vai fazer com que aquele problema nunca mais volte a acontecer. Quando uma empresa ela não realiza um trabalho de causa raiz, ela tem grandes chances de virar o que a gente aqui na Flow chama de especialista em resolver problema dos clientes. Ou seja, o foco principal da empresa vai ser em identificar problemas e resolver. Identificar e resolver de maneira pontual. Ela chega até o ponto de colocar metas para os seus colaboradores em relação à velocidade de solução desses problemas. E aí eu te pergunto, não seria melhor colocar metas para não se ter esses problemas? Cuide muito para que a sua empresa ela se apaixone mais pela eliminação das dores do que pela solução de uma dor em um ponto específico. Isso vai fazer com que a sua empresa ela passe a ter menos retrabalho, menos custo, menos insatisfação dos clientes a cada experiência que esse cliente vivencia. Bom, esses são os 4 principais erros que nós vemos muito acontecer no mercado e eu espero que a sua empresa, caso tenha identificado a existência de alguns deles, possa desenvolver várias iniciativas para solucioná-los. E para que você possa compartilhar esses erros com mais profissionais da sua empresa, no link que meu time vai disponibilizar aqui no chat dessa palestra, vocês vão poder não só baixar o material sobre os tipos de futuros que uma empresa precisa analisar, mas também um infográfico com um destaque para esses 4 erros. Muito sucesso
para cada um de vocês. A gente se vê. Um beijo. Tchau.